Muito boa tarde, senhoras e senhores. Olha, programa 306, antes de mais nada, tá? 3 neurônios 306. Ninguém sabe onde a gente vai parar, mas a gente vai continuar na luta. Como eu havia prometido, entre aspas, porque eu não tinha certeza que ia poder contar com a presença desse meu amigo aqui, porque realmente é uma figura que está num momento assim muito requisitado. Mas tá, eu, o Pedrinho e Paulo Zanotto. E eu vou dizer quem é Paulo Zanotto para vocês, porque senão ele não diz, porque ele é muito modesto. Ele é virologista, professor doutor da Universidade de São Paulo, PhD em Oxford, é pouquinho, isso é pouquinho. Escola Paulista de Medicina, onde trabalhou na área de moléstias infecciosas. Na Embrap, montou uma unidade de controle biológico. Bom, além disso, a parte que mais me toca no momento, a parte da importância de trazer uma pessoa que sabe o que fala a respeito de vírus, é que ele é um apreciador de jazz, toca e tocou com a banda de jazz da Universidade da Flórida. Isso. E segundo ele, chegou atrasado na primeira apresentação. Muito bem-vindo, Paulo Zanotto. Muito obrigado. Amigo de um grande amigo nosso. Só por isso já é nosso amigo. Né? Claro. Começa daí. Claro. Paulo, eu te convidei para vir aqui porque eu acho muito importante. Eu estou vendo, isso aqui é da minha parte, eu estou vendo uma perseguição, uma coisa que beira a imbecilidade, alguma coisa assim, esquema Inquisição, Torquemada, em cima de médicos que defenderam o tratamento precoce nessa fraudemia que está aí, e depois você fica à vontade para falar. Eu estou falando fraudemia, não é ele que está falando, ele pode me rebater e explicar por que não é ou por que é. Fica a teu critério. Claro. Mas eu pessoalmente, com os parcos recursos que tenho, pelo que eu li, pelo que eu vi, para mim isso aí foi tudo armado, tá? Mas você trouxe aqui porque você é uma pessoa da área, sei que você tem contatos com pessoas lá da casa de onde veio o dito bicho aí que estão querendo vacinar todo mundo. E então esse programa é um programa especial que eu estou fazendo para vocês, eu e o Pedrinho. Opa. O Paulo foi gentilíssimo de vir aqui e esse programa vai ser mais longo. Eu espero que vocês acompanhem com a gente o programa todo, porque vai ser muito instrutivo. Paulo, bem-vindo. Muito obrigado, Hilton. Obrigado, Pedrinho. É um prazer estar aqui nessa casa maravilhosa. Se você puder falar um pouco mais alto, eu agradeço. Eu vou tentar falar mais alto. Isso aqui são anos de dar aula em ambientes muito ruidosos, sem muito apoio acústico e tal. Então a gente vai lesionando as cordas vocais. Então vocês vão me desculpar, minha voz não está, digamos assim, de acordo com o que seria adequado. Então vou tentar fazer um esforço. Mas eu estou muito contente de estar aqui. É a segunda vez que eu venho nessa casa maravilhosa e gostei demais das pessoas que eu encontrei aqui. E desejo tudo de bom para essa iniciativa que vocês estão tendo de elucidar a nossa população acerca de problemas tão sérios como esse que a gente está vivendo agora. Paulo, fala um pouco isso eu estou vendo, você vê da mesma forma, está havendo uma perseguição, uma caça às bruxas a todas as pessoas que defenderam o tratamento precoce com ivermectina, hidrocloroquina e azitromicina. Pessoal, parece que é bruxaria, os caras estão correndo atrás. Isso é muito interessante, porque é coordenado a nível mundial, não é uma coisa, não é uma particularidade brasileira. A narrativa sendo colocada, mais ou menos, ela é como se fosse broadcasted para o planeta inteiro, e é muito curioso, a gente nunca viu um nível de articulação desse tipo. E, sem dúvida nenhuma, a gente está tendo um problema muito sério com os médicos, particularmente, que de maneira heróica estão atendendo as pessoas. A clínica é soberana, o médico tem que ter a liberdade de poder exercer essa medicina, e eles estão tendo essa autonomia, essa soberania completamente violada. E é muito curioso porque isso tudo tem sido construído exatamente por pessoas que são fabricadas. Então a gente está vendo aí uma quantidade grande de especialistas que surgiram do nada. São pessoas que têm currículos, às vezes, que cabem no cartão de visita. E são pessoas totalmente despreparadas. Infelizmente, algumas pessoas muito preparadas por uma questão ideológica, claramente, ou talvez alguma outra razão, estejam envolvidas. Um trabalho feito no ano passado pelo grupo de Marseille, mostrando que existe uma relação direta entre o outcome, o resultado de
trial sendo feito, algum ensaio clínico sendo feito com quem financia a pessoa que está fazendo o ensaio. Então a coisa totalmente perdeu, digamos assim, a objetividade. Não só a objetividade, mas a vergonha na cara. Então a gente viu, por exemplo, jornais, eu passei, por exemplo, na minha vida, você imagina o orgulho que é você publicar num jornal que nem o Lancet, que é um jornal do século XIX, importantíssimo de medicina. Eu fiz um esforço enorme, uma alegria enorme ter publicado nesse jornal, para de repente ver esse jornal falsificar trabalhos que depois tiveram que ser retirados por fraude. E esses trabalhos fraudados são usados até hoje para se desconfigurar e para se demonizar e desacreditar tratamentos. Essa é uma realidade absurda essa. Eu não quero politizar esse nosso bate-papo, porque a ideia aqui é esclarecer. Mas o nosso governador aqui em São Paulo, com todo respeito, o Calça Apertada, ele fala muito em ciência. A ciência dele, para mim, é com C cedilha, porque eu queria saber que ciência, baseado em que ciência, e agora nós temos a oportunidade, porque temos um virologista aqui que sabe o que fala, que ciência que está sendo aplicada nesse negócio todo? Eu acho que, na verdade, o termo, aí tem uma coisa muito interessante, porque ciência é uma coisa, e assim, para a gente falar de ciência, a gente tem que ir para Aristóteles e vir devagar, e vai passar até por Escolástico, vai chegar em Roberto Grosseteste, vai chegar em Francis Bacon, a gente vai passar pelos filósofos como Popper, Imre Lakatos, né? O Kuhn, que foi aluno, que era para ser aluno do Popper, acabou sendo aluno do Paul Feyerabend, fala um monte de... A ciência não tem nada absolutamente a ver com o que vocês estão ouvindo falar hoje em dia. Isso não é ciência que está acontecendo aqui. O que nós temos hoje em dia é a utilização do termo ciência aplicado a dogma, que é a antítese da ciência, no contexto da imposição política de uma narrativa que vai ser a dominante e que está sendo colocada. Mas para eu poder desacreditar hoje em dia, no mundo pós-religião, vamos dizer assim, eu tive que criar uma outra forma de religião. A gente tem hoje em dia a tal da ciência, que ocupa o espaço dogmático que era ocupado pela religião, e aí eu consigo sim fazer uma inquisição, no sentido de que, por exemplo, eu sou chamado de curandeiro, na Universidade de São Paulo, em documentos oficiais do Estado de São Paulo. Eu sou chamado de curandeiro, de não respeitar o rigor científico. Quer dizer, mas veja... Isso não tem base, porque os caras eles simplesmente lançam a coisa, se pegar, pegou. Não tem base. É muito interessante, porque não existe mais análise. Primeiro, você precisaria ter, no debate científico e no discurso científico, ele é maravilhoso justamente porque eu faço uma proposição qualquer, baseada em alguma classe de evidência, e você vai me contestar, e você vai me mostrar uma outra evidência, vai rever a minha proposição, e nós vamos ter que ressignificar essa proposição, ou por eu refutar totalmente a minha, ou eu adequar ela à sua crítica. Então o progresso do discurso científico é baseado na ressignificação do espaço intersubjetivo, a gente vai construir uma verdade que é elaborada com o tempo. Isso não tem nada a ver com o discurso que a gente está vendo hoje em dia. Não existe ciência mais, ela foi morta. Né? Não, os caras estabelecem um dogma, como você falou, é como você não pode discutir, isso é o dogma, pronto. Então você vê uma pessoa que é parcialmente alfabetizada e que tem uma dificuldade enorme para entender provavelmente qualquer texto científico que seja acima do ensino médio, é o governador do estado de São Paulo. E ele fala em termos de ciência com uma facilidade que é dada a ele por uma autoridade do dogma, não mais do entendimento do processo. Então ele não precisa mais ter controle do discurso do ponto de vista do debate do discurso. Ele só precisa ter controle do ponto de vista do poder de exercer algo que é dado a ele pelo dogma. Então, nesse sentido, a gente retrocedeu vários séculos, a gente abriu mão de tudo que foi feito. Mas as liberdades individuais, inclusive, com esse negócio de fechar tudo e a economia a gente vê depois. Eu não estou querendo politizar, pelo amor de Deus, porque você me conhece. E do ponto de vista econômico, o que qualquer um que ande pela cidade de São Paulo vê o desastre que foi para o comércio. Só loja fechada com alugas e vendas. Isso não prejudicou apenas o comerciante, prejudicou os locadores, que agora vão alugar para quem aqueles espaços, tá certo? A gente tem um problema interessante, essa questão do lockdown. Inicialmente, se vocês olharem, eu fiz palestras no Instituto de Estudos Avançados da USP no começo do ano passado,
antes do carnaval, implorando para que se colocasse qualquer técnica de intervenção não farmacológica, ou seja, limitar um pouco o contato das pessoas para evitar a saturação do sistema de saúde. Mas eu não imaginava que isso fosse chegar no ponto onde chegou, onde você fez não um lockdown, mas fez um shutdown da economia. O shutdown é mais em cima das pessoas que eram contra o lockdown, né? Então calha a boca e... Não, mas foi feito um shutdown econômico. E uma coisa interessante é que o brigadeiro Maurício Brandão Pazini, ele agora, eu acho que ele está como uma das pessoas importantes da Secretaria de Assuntos Estratégicos em Brasília. Pazini é um técnico altíssimo nível, um indivíduo que ele teve um envolvimento muito grande na tecnologia aeroespacial aqui em São Paulo. E ele fez um trabalho, que foi publicado recentemente, muito interessante, mostrando algo que eu tinha falado. Ele prova, pelo menos ele simula de uma maneira muito mais detalhada do que eu consegui argumentar no início, de que você tem que equilibrar a questão das intervenções não farmacológicas e economia. Essa tríade tem que ser balanceada. Porque se, por exemplo, no momento que você faz não um lockdown, mas um shutdown econômico, você acaba matando muito mais gente. E esse trabalho que ele publicou recentemente mostra isso claramente. Ele tem um modelo que mostra que você não pode imaginar uma solução que desconsidere a saúde econômica, porque você vai gerar muito mais mortalidade. Então, de uma forma muito curiosa, a gente começa a tentar se preocupar, entender, mas está no interesse de quem você acabar com algumas economias? Isso é uma pergunta que eu não tenho capacidade de responder. Eu tenho algumas suspeitas que eu acho que eu não gostaria nem de dividir elas. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa pergunta no ar para que cada um pense em casa a quem interessa destruir a economia ocidental. A quem interessa. Eu posso dar uma dica. Eu como não tenho nada a perder aqui, eu posso dar uma dica, né? Eu posso a dica é uma dica assim para você pensar em cima. Enquanto a economia ocidental caiu em todos os países, a economia da China subiu 9%. Então, vocês pensem. Mas é muito curioso, porque se a gente pensar na economia chinesa, que teve uma certa vantagem, até porque eles tinham, bem no comecinho, se vocês forem lembrar o que aconteceu no começo do ano passado, eles foram na Austrália, por exemplo, compraram todos os insumos importantes. Já sabia. Eles tiveram uma conduta, digamos assim, muito suspeita, proativa, vamos dizer assim. Mas suspeita também, né? Porque a coisa não tinha acontecido ainda. Mas é muito interessante a gente perceber duas coisas com relação a isso. Uma é que houve uma concentração muito grande de renda, também no Ocidente. Então isso é um fator que a gente não pode desprezar. E curiosamente, na mão das mesmas pessoas que estão se beneficiando e conduzindo, digamos assim, o shutdown de direitos humanos ao redor do planeta. Deixa eu te fazer uma pergunta que é para mim. Eu estou fazendo para mim, mas é para vocês também, para o Pedrinho também. O Pedrinho concorda comigo em tudo, eu sei. Então, assim, tem uma coisa, desculpa a ignorância do macaco, então você aqui está aqui para elucidar. É o seguinte. Dr. Fauci financiava uma pesquisa em Wuhan para fazer uma escadinha para o vírus do morcego ao ser humano, que não teoricamente, eu não entendo isso, mas não passava direto, então tinha um desenvolvimento lá que estava sendo financiado pelos Estados Unidos. Por trás do Dr. Fauci tem todo um esquema de Jorge Soros e todo esse pessoal do que seria o nome, né? A nova ordem mundial. Então, nós vemos figuras como Bill Gates, Melinda Gates, que agora está separada, né? Diz que é porque o que era? Uma ilha aí, né? Não sei. Não, aquela história da separação, você me disse um dia, porque o mico era soft, era mico. O juiz teria, numa charge que eu li, perguntado, por que a senhora se separou? Ela falou assim, por causa do micro, que era soft. Então, é isso aí, tá certo. Você desculpa, mas a gente tem que pôr um pouco de humor porque a coisa está feia. Então a gente tem que pôr. Então, fala um pouquinho, eu sei que você tem algum contato com gente de Wuhan, por causa da tua profissão, do que você faz, e você também conhece o trabalho do Dr. Fauci. O que você tem a dizer sobre isso, nesse momento que o Congresso americano está em cima dele? Eu fiquei muito assustado, assisti na semana passada, eu assisti aquele inquérito parlamentar, onde foi avaliado, e eu vi o nome de vários amigos meus aparecerem na tela do Senado americano. É mesmo? Sim, vários, e pessoas que estão envolvidas agora numa situação meio complicada.
porque eles deram apoio ao Fauci na teoria de que o vírus seria natural. E eu estou muito triste porque eu posso fazer uma análise do que o Fauci fez conhecendo os atores. O Fauci foi, na verdade, um indivíduo extremamente desqualificado em fazer isso, porque ele chamou pessoas que ele sabia que iriam fazer análise da sequência sem conhecer vírus. Então ele foi muito esperto, ele montou um grupo, logo quando saiu o problema todo, onde ele pegou especialistas em análise de sequência, que eu conheço... Queria falar um pouquinho mais. Especialistas em análise de sequência, mas ele escondeu dessas pessoas certas informações cruciais acerca de ganho de função, de modificação do vírus, que a outra parte do grupo dele sabia. Então, por exemplo, o Andy Rambo, o Ed Holmes, que são pessoas que eu conheço há mais de 20 anos, trabalhei com eles, publiquei muito com eles, são excelentes, digamos assim, ou pessoas que fazem trabalho em computador, ou pessoas que analisam dados. Mas eles não foi informado a eles a situação de que existia informação já evidente no vírus, de que ele tinha sido modificado. Deixa eu tentar traduzir essa história para ver se eu entendi certo. Ou seja, o Fauci, ele juntou pessoas com credibilidade, sim, não informou, sonegou dados para botar, para na hora que estourasse ele ter eu não sei se ele um alicerce. Eu não sei se ele não sonegou dados, porque, por exemplo, eu andei lendo todos os e-mails e está tudo redacted. Então, na hora que esses meus colegas se comunicam com ele por e-mail, está tudo escrito, está tudo bloqueado. Eu não consigo saber qual foi a natureza da conversa. Eu não imagino, conhecendo essas pessoas, que elas iriam ter intencionalmente, digamos assim, razão nenhuma para apoiar um indivíduo que estivesse cometendo um crime. Tá. Na sequência disso, o seguinte, que é uma coisa que a gente já conversou em outra oportunidade. Você, até onde eu entendo, você conhece gente em Wuhan, sabe das instalações do laboratório de onde a coisa foi montada. A pergunta é, qual é o nível de segurança desse laboratório e poderia esse vírus ter escapado do laboratório sem ter sido levado por alguém para fora? Deixa eu tentar esclarecer. Meu contato com a China está na pessoa do diretor do equivalente ao CDC, o Centro de Controle de Doenças, que é o Jorge Galfu, foi colega meu, a gente publicou junto, a gente trabalhou junto em Oxford, fui colega lá. E o Jorge, ele obviamente foi uma pessoa, já como ele estava em Oxford estudando conosco, ele já era diferenciado. Era um indivíduo que tinha motorista e guarda-costas trazendo ele para o instituto, quando nós éramos alunos que andávamos de bicicleta, de carro barato. Então ele já era uma pessoa, digamos assim, que já fazia parte talvez da elite chinesa. Nomenclatura chinesa. E o Jorge, quando volta para a China, todos nós começamos nossa carreira e tal, ele rapidamente subiu muito rápido, ele chegou à direção do CDC em Beijing, mas eu sei pelas declarações que eu ouvi do pessoal dos senadores americanos, que as tentativas de contato com ele, do CDC americano, do CDC Beijing, o que se fala dele nessas reuniões no Senado americano é que eles estavam percebendo que ele era um refém de alguma coisa. Eu conheço o Jorge, eu entendo que ele está numa posição dificílima, ele tem sob o controle dele direto 500 pesquisadores só no CDC de Beijing, mas mais de 250 numa universidade onde ele trabalha também. Então ele é um indivíduo que tem uma responsabilidade enorme na China. Eu não acredito que ele esteja diretamente envolvido. Sim, mas o nível de segurança do laboratório? Sim, eu queria falar sobre isso agora. Com relação a Wuhan, eu nunca estive em Wuhan, não sei se eu conheço alguém que trabalha em Wuhan ou trabalha em Wuhan. Eu acho que não. Mas o que acontece em Wuhan é que não é, se você olhar na região em volta de Wuhan, você tem o laboratório de Wuhan, que é o NB3, mas você tem vários outros, inclusive laboratórios ali perto, de nível 4, que são de operação de guerra biológica direta. Então, mesmo a gente falar em Wuhan, é uma maneira da gente meio que desviar um pouco a atenção para um lugar que talvez não seja o principal. Não sei, tá. Por ser outro aspecto interessante, quando começou o surto naquele mercado de peixes, os primeiros dados que saíram no Lancet de sequências, eu analisei, eu peguei aquela sequência, porque é uma coisa que eu faço no grupo. Eu analisei aquelas e fiquei muito assustado, porque as primeiras amostras virais não são nem de Wuhan. Elas são de Shenzhen, em Guangdong, 800, 500 quilômetros de distância de lá, as amostras. Inclusive, bem no comecinho do surto, já tinha vírus sendo isolado nos Estados Unidos. Já tinha nos Estados Unidos. Uma coisa muito estranha. Que isso a imprensa não diz, não é? É uma coisa muito estranha. Então, provavelmente,
Em função dessas observações, eu tinha feito várias perguntas que foram encaminhadas para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil em fevereiro do ano passado. E eu pedi para eles fazerem umas questões para meus colegas. Eu tentei falar com o Gal, o Jorge, ele estava, obviamente, completamente assoberbado. Eu fiquei sabendo dele indiretamente pelos meus colegas do Senegal, que estavam trocando informações sobre protocolos que foram implementados no Senegal, os protocolos chineses. E com isso o Senegal está mantendo até hoje menos de 1 morto por milhão, uma quantidade muito mais baixa de letalidade. Eles estão usando o quê? Até onde entendo é ivermectina, basicamente. Não, eles estavam, no Senegal eles estão usando sistematicamente, desde o começo do ano passado, a azitromicina e a hidroxicloroquina. Já em Paris, esse protocolo foi ligeiramente modificado e incluiu também a azitromicina. E depois Honduras pegou o mesmo protocolo chinês, Costa Rica também, e depois eles começaram em Nova York e Detroit a fazer um trabalho com tratamento precoce. Em Nova York é aquela pessoa do Vladimir Zelenko, é uma pessoa maravilhosa, o indivíduo, ele está com câncer, num estado muito avançado, ele sabe que ele está numa situação muito difícil de saúde, mas ele não para de combater em favor da vida humana. E ele tem feito várias declarações recentes que são quase que, digamos assim, uma solicitação para as pessoas olharem a dimensão, inclusive espiritual, desse problema que a gente está vivendo. Mas, de qualquer maneira, ele teve uma influência muito grande, ele conseguiu influenciar o governo americano na época. Em paralelo ao trabalho dele, começou um trabalho muito sério, sendo conduzido pelo grupo de Stephen Hatfield, lá em Detroit, com o Marcos Erdos, o Bill O'Neill e o John McKinnon. Eles me incluíram nesse trabalho, eu tentei trazer o protocolo WIP para o Brasil, eles já tinham dados de quase 2.600 pessoas, mostrando assim redução de risco brutal, usando a hidroxicloroquina com a azitromicina. E o Zelenko, ele viu uma coisa nova, que as pessoas não tinham percebido muito bem, mas o Zelenko começou a advogar pela propriedade da hidroxicloroquina, ou quercetina, ou outras moléculas que são ionóforos, que jogam zinco na célula, e esse zinco entrando na célula iria facilitar, digamos assim, a redução de replicação viral. Então, isso tudo a gente já sabia no começo do ano passado. Quando eu tentei trazer esse protocolo para o Brasil, inclusive tem uma coisa que eu vou dar aqui, é uma coisa inédita, que pouca gente sabe, mas o pessoal de Detroit enviou para o Brasil 2,5 milhões de pastilhas de hidroxicloroquina, que foram as mesmas que estavam sendo usadas no estudo que estava sendo conduzido em Detroit, ia ser iniciado no Texas, em outros estados. Isso desapareceu. Isso depois quando foi enviado para cá, o pessoal que estava enviando entrou em contato, me avisou que estava vindo. Eu fiquei muito assustado que o material chegasse a São Paulo, ia cair na mão de maus atores. Então, basicamente, o que foi feito foi uma solicitação para que isso fosse desviado do Centro de Logística em Brasília, que de fato aconteceu. E está lá até hoje. Eu não sei o que aconteceu com isso, porque a gente não conseguiu fazer um estudo. Ou seja, independente de não querer falar em política, existe um componente político forte, isto mais forte que tudo. Mas na verdade, o que está acontecendo, que eu percebo, foi uma coisa muito triste para vocês. Eu percebi o meu tamanho exatamente nesses momentos, onde você percebe onde uma pessoa que nem eu é usada por outras para obterem cacife perante negociações maiores que eles estão fazendo. Sim. Então, por exemplo, todos esses mais de 10 mil médicos que estavam usando tratamento precoce foram usados justamente para que certos acordos com certos privilégios fossem feitos ao se jogar essas pessoas às hienas. Me permite. Vocês estão vendo, vocês estão ouvindo uma pessoa que eu reputo, assino embaixo, pela integridade, falando o que muita gente fala, mas que a imprensa não publica. Como dizia o Juca Chaves, a imprensa é tão boa que quando paga, publica até a verdade. Então, nós estamos aqui reféns da imprensa, reféns do obscurantismo, né? Vamos falar isso do obscurantismo, porque as pessoas... Eu quero só falar uma coisa, eu sou de família de advogados. Se Deus quiser, em dezembro, faço 50 anos de formados aqui na Faculdade de Direito da USP, do Largo São Francisco. E uma coisa que eu nunca disse em público, eu sou a 5ª geração consecutiva formada na mesma escola, que é comum na Europa, que as universidades têm séculos. Num país novo como o Brasil, eu só conheço mais um caso mais recente. Mas eu posso fazer um comentário sobre o que você está falando? Uma coisa maravilhosa.
O Pedro acabou de mostrar uma coisa que a gente está perdendo. As universidades, elas têm que ter arcos históricos. Isso, elas projetam sim. no tempo. Então, eu fico muito emocionado de estar ouvindo ele agora, porque me dá um pouco mais de senso de confiança na estrutura. Eu falo o que falo aqui, porque eu estou cercado de grandes advogados e eu sei que são amigos e vão me defender se der alguma chique, né? Não, mas o problema não é só esse, que os advogados também podem ser massacrados e calados. Sim, o problema é claro, o problema é a autoridade moral, né? Quem sabe como é que a banda toca para falar. Autoridade moral, eu lembro do ditado espanhol, né, que vem do quadro lá, sapateiro é teu sapato. Então, se você entende de sapato, cuida de sapato. Eu pinto. Exatamente. Esse é um virologista que eu trouxe aqui para falar para vocês, para acabar com essa... Olha, eu vou ter que falar... Não vou falar baixo. Bom, acabar com essa... Né, que está sendo propagada, porque é o seguinte... busquem a verdade. Olha, o nosso presidente que fala as coisas de uma maneira mais rústica, vamos dizer exatamente, assim, ele diz, a verdade vos salvará. Isso é da Bíblia, libertará, né? exatamente. Né? Então nós estamos querendo trazer a verdade. E o problema é o seguinte, que ele, com todas as características pessoais, que podem ser consideradas defeitos ou qualidades, dá a impressão e parece que é um homem honesto. Isso é avistar no Brasil. Não, isso é como uma mulher de sério. Exatamente. Não basta parecer honesto. Então, mas ser honesto, tem que parecer. Então, nem é uma crítica que eu faço a ele. Pelas circunstâncias ou pelas injunções, foi o pior assessorado presidente dos últimos 60 anos que eu acompanho. Me permite, porque está quase acabando. E ele tem compromisso. Eu queria encerrar isso com o seguinte, eu vou botar algumas coisas juntas e você responde como você quiser. Quando começou essa história do bicho lá, não pode falar a palavra, sabe? Senão o algoritmo nos corta lá no YouTube. Então, quando começou a história do bicho chinês, da toxina, né? Alguém aqui falou assim, pode fazer o carnaval. Isso combinava com o Ano Novo Chinês. No Ano Novo Chinês, eu fiz o cálculo, cheguei a fazer, eu não vou lembrar agora, mas são milhões, tá? São milhões de chineses pelo mundo que voltam à China para comemorar o Ano Novo Chinês, que dura, se não me engano, 15 dias. Então eles ficaram tempo suficiente para ser contaminados pelos vírus. Acabou o Ano Novo Chinês, cada um voltou para o seu país. Para o Brasil, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Itália. Para a Itália, principalmente, que é onde a coisa estourou. Bom, isso tudo, quando eu penso em conjunto, eu penso que é uma coisa muito bem organizada para ser por acaso. Mas, em todo caso, vamos em frente. Aí o cara aqui, o nosso gênio científico aqui, diz, não tem problema, carnaval. Então, o carnaval foi logo na sequência, em fevereiro. Aí estourou a porcaria toda. Aí o culpado das 300 mil mortes é o presidente da República. Mas eu nem vou aí. Aí um cara lá na França chega, eu acho que o nome dele é Didier alguma coisa. Didier Raoult, de Marseille. Que é um cara de prêmio Nobel, não é isso? Não, ele não é prêmio Nobel, mas ele é... Mas tem um prêmio Nobel na França lá. É o Montagnier, que tem um cabelo louco, parece. Não, esse é o do Didier Raoult. Então eu estou confundindo. São duas pessoas. Tá, desculpa. Mas alguém, prêmio Nobel, que não é pouca porcaria, né? Pô, eu queria ser um prêmio Nobel de literatura, vou morrer querendo. Bom, esse cara, prêmio Nobel, falou que estava tratando com sucesso, na época, estou falando de fevereiro do ano passado, parece que 2.000 pessoas com azitromicina, hidroxicloroquina, e com sucesso. O DJ... Bom, muito bem. Então, dito tudo isso, feito toda essa história, eu queria que você falasse sobre isso, retrocedesse no tempo, até o início do bicho, e quer dizer, já deve ter ficado claro para todo mundo que existe uma orquestração por trás disso que escapa a nosso conhecimento. Mas por que os caras, por exemplo, por que um cara como o Ip, eu vou te citar o nome porque o cara é um sacana. Ele receitou para ele e negou para os outros. O farmacêutico foi esperto. Hoje em dia todo mundo tem um celular, hoje você não escapa. Fotografou a receita e botou na internet. O IP processou o cara,
Ganhou o processo, coitado do cara, já ganhou, parece 15 mil reais. De um coitadinho de um farmacêutico que mostrou ao mundo, a quem quisesse ver, que o cara era um sacana que dizia que o remédio não servia e tomava para ele. Exatamente. Mas o que você acha que eu posso comentar acerca disso? Não, se você quiser. Ou você pode calar também. Você pode dizer assim, eu prefiro não falar sobre isso. Não, eu acho o seguinte, eu acho que a gente está vivendo uma época onde a verdade já não interessa mais. Isso, vamos falar sobre a mentira, então. Então vamos falar sobre o Jacques Derrida. Ele tem uma construção muito maravilhosa. Isso, inclusive, ele deve ter sofrido muito, porque tinha pesadelos das exposições dele. Mas ele fala uma coisa muito interessante. Para um N conjunto de fatos qualquer, a gente tem infinitas narrativas possíveis. E ele acha que, por definição, você tem que sempre escolher a narrativa que favoreça o seu plano hegemônico. Então, o que a gente está vendo hoje em dia? Eu estava vindo aqui com a minha esposa para o clube e a gente estava conversando, ela estava falando assim, olha, Paulo, que absurdo isso, que absurdo aquilo. E a gente teve que ter uma conversa seguinte, Ana, qualquer coisa que você olhar hoje em dia se acontecendo, é lógico que é incoerente, inconsequente. Né? Se você vê, por exemplo, as palavras de ordem que são vociferadas pela imprensa, são impostas nas pessoas, elas são totalmente incoerentes. Como é que você pode ser contra o governo e a favor da Anvisa, a favor daquilo, contra aquilo, a favor de um remédio que são vacinas que não foram testadas, mas ser contra remédios que se usam há 70 anos. Quer dizer, então essa coleção muito vasta de incoerências faz parte exatamente da proposta de Jacques Derrida, de você criar narrativas que têm interesse só em reposição hegemônica. Então hoje a gente tem um conflito hegemônico que está sobreposto, a gente quer mudar o governo atual no Brasil para impor um outro governo que seja mais adequado para um nível de controle global. Então, eu falei isso para o Xavier Azalberto,